É isso aí, meu povo, que bom poder estar aqui de volta, especialmente agora, até já começando o programa, começando junto com você, sabendo que você está aí do outro lado, e eu quero já, de primeira mão, eu quero abençoar aí a sua vida, abençoar a sua família e abençoar você individualmente com a palavra de Deus aqui, com a nossa devocional. Você sabia que a gente pode exercer a nossa fé para frustrar alguns planos de Jesus? Pois é, esse é o nosso tema de hoje aqui e eu quero trazer aqui para vocês o Evangelho, né, a porção aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Nós vamos falar sobre um episódio muito legal de um encontro que mudou ali o plano de Jesus. Uma mulher que exerceu a fé e diz assim: levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fatem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aqui Jesus, ele tinha um plano. Aqui ele estava saindo para aquele final de semana tranquilo, no sítio dos amigos, aquele final de semana que ele ia desligar o WhatsApp dele, ele ia ficar, não ia mexer nas redes sociais, porque aqui a palavra já nos diz que ele queria que ninguém o soubesse que ele estava ali. Nós todos precisamos desses momentos. Mas o mais legal é, por exemplo, como eu estou voltando de férias, eu vivi experiências assim. Pessoas que me conheceram, me reconheceram onde eu fui, né, lá na praia, as pessoas queriam conversar, queriam conhecer, queriam até saber, aprender o que era a Rede Super, o que é a Lagoinha, não é? E eu estava no meu momento de férias. E como que você diz não para alguém? Então, aqui Jesus viveu uma situação muito semelhante. Essa mulher, ela chegou para Jesus para mudar os planos de Jesus, ela exerceu uma fé incrível, que Jesus aqui a elogiou pela sua fé. Ou seja, essa grande fé que essa mulher exerceu, uma mulher que vinha de uma religião pagã, onde adorava um deus pagão, um deus Astarte, de uma religião que pregava ali o ocultismo e tantas coisas ruins, ela exerceu uma fé capaz de mudar o plano de Jesus. E isso ela nos ensina como a fé que nós devemos exercer na nossa história, na nossa vida, ela sempre vai precisar passar pelo teste da resistência ao problema. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas não estão tão resilientes assim não. É um probleminha, já é motivo para não ir à igreja. É um cansaço, já é um motivo para não ler a palavra. É uma chateação, já é um motivo para brigar com a esposa, brigar com o marido, xingar os filhos. A gente não persiste ali porque o problema, nós sucumbimos quando ele se nos apresenta. Então aqui essa mulher, ela nos apresentou aqui essas direções e ela mudou o coração do Senhor, porque ela saiu do estado da teimosia para a perseverança. Teimosia é tudo aquilo que a gente faz, que sempre está ali nos angustiando, está sempre ali nos trazendo peso, está sempre ali nos prendendo. E a gente insiste nisso. Nos traz uma infelicidade, a gente insiste. Mas a perseverança é quando as coisas, ainda que estejam difíceis, ainda que as coisas ao redor não funcionem tão bem como a gente precisa ou quer, a gente tem a paz de saber que aquilo ali vai nos motivar e vai nos direcionar. Essa mulher, ela venceu o teste, em fé, ela venceu o teste do problema porque ela foi perseverante, ela foi até o final, ela pegou ali aquele problema tão sério da filha dela e ela foi atrás de quem podia curar a filha dela.
Mas a gente aprende também que uma fé para mudar os planos de Jesus, ela precisa passar também por um outro teste, o teste da oração sem resposta. Exatamente. Ela estava ali, Jesus, salva minha filha, liberta minha filha, estou cansado, minha filha está sofrendo. Imagina o clamor de uma mãe. Jesus, o que respondeu para ela aqui? No Evangelho de Mateus, capítulo 15, quando fala sobre esse mesmo episódio, vai falar que Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, ele não falou nada com ela. Ele foi, de uma certa forma, indiferente. E foi caminhando. E ela gritando, gritando, clamando, falando. Ou seja, ainda assim, aquela fé persistente, perseverante, foi o que fez com que ela também vencesse uma terceira prova, que é o teste, né? A fé que resiste ao teste da indiferença. Ela já tinha indiferença do mestre, do nome, do cara, e ela ainda encontrou a indiferença dos homens. Os discípulos estavam aqui, o relato lá em Mateus nos ensina, os discípulos estavam dizendo, mestre, libera ela logo, aqui está importunando, está gritando, está fazendo escândalo, daqui a pouco não precisa nem colocar na rede social aí, que o senhor está aqui nessa casa aqui para descansar, ela já está fazendo o serviço todo sozinha. Imagina, você queria aconselhar com uma pessoa assim, que menosprezasse o seu problema, que ali deixasse de lado você? Claro que não, né? Eu também não. Mas ela venceu a indiferença, principalmente dos homens, porque ela sabia e ela sabe que se os deuses que ela cria, botava toda a sua fé neles lá atrás, falhou, você acha que o homem não ia falhar? Ela estava sabendo disso tudo. Mas aí vencendo então essa indiferença de uma oração sem resposta, a indiferença de homens, aqui ela passa também a exercer essa fé que resistiu ao teste da humilhação. Nesse momento que ela estava clamando, os discípulos disseram para o mestre e falaram para ele, mestre, então despede logo. Jesus falou, eu não teria que manifestar primeiro aos da casa de Israel? Ela ouviu isso. Ou seja, é como se Jesus tivesse colocado duas categorias, tivesse separado ali os que eram os judeus ali já para o cristianismo, os fariseus, e ele queria se manifestar separando essas religiões pagãs. E ela poderia pensar, agora que eu estou fora mesmo. Pior, sabe o que Jesus disse para ela? Ele disse, olha, eu não tenho que alimentar primeiro os meus filhos, eu não vou alimentar os cachorrinhos. Ele chamou aquela mulher de cachorrinho. Se fosse nos tempos de hoje, cheio de mimimi, o teste da humilhação teria sido reprovado. Ela teria chamado Jesus de machista, sexista, xenófobo e tantas coisas mais. Por quê? Ele a chamou de cachorrinho. Mas não. Tudo isso ela entendeu que a pregação desse evangelho genuíno é um evangelho de confronto, é um evangelho que nos faz exercer uma fé centrada nele, não em outras coisas, não em falácias humanas, não nessas condições que a cultura às vezes nos impõe. E aqui ela venceu a humilhação quando ela simplesmente disse, sim, Senhor, eu entendo. Ela ganhou de Jesus no esconde-esconde. Jesus queria esconder, ela ganhou. Foi lá, 1, 2, 3, Jesus. Ela ganhou nos argumentos. Jesus falou, não tem que dar? Ela, sim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Isso nos mostra que o mundo está precisando da gente. Aquilo que nós temos já é o suficiente, aquilo que nos sobra, do tanto que nós temos em Deus, já seria o suficiente para satisfazer quem está no mundo. Ela venceu de Jesus no planejamento. Jesus tinha um plano, o dela prevaleceu. Mas tudo isso porque Jesus atenta às necessidades individuais de todos nós. Então, por isso, exerça a sua fé, mas hoje de uma maneira diferente. Não essa fé passiva, não esse assentimento mental que muitas vezes as pessoas estão ali sendo levadas a fazer, de receber algo pronto. Não, lute, haja. É uma fé em ação que precisa, como essa mulher aqui nos ensinou. Então, hoje, que você ouça do próprio Senhor, mulher, homem, senhor, senhora, menino, menina, não sei, grande é a tua fé. Ou seja, quando ela disse, sim, Senhor, Jesus disse para ela, olha, por esta palavra, é quando ela reconheceu o senhorio de Jesus
a própria filha foi curada. Por quê? Uma mulher que estava decepcionada com a religião, se é a religião que você te decepcionou, rompa com ela para você, então, servir a Deus em plenitude. E eu tenho certeza que a sua fé vai mudar os planos de Jesus em seu favor. Amém? Vamos orar então juntos? Pai, nós queremos aproveitar nesse dia tão especial que o Senhor nos dá, especialmente porque hoje nós temos a oportunidade de crescer. Temos a oportunidade de crescer na fé, temos a oportunidade de crescer na comunhão, no relacionamento com o Senhor e temos a oportunidade, Deus, de crescer como seres humanos. Dá-nos a oportunidade, Deus, hoje de sermos melhores do que fomos ontem. Dá-nos a visão de que hoje nós seremos piores do que amanhã. Essa visão de crescimento, Deus, para que a gente exerça essa fé como o Senhor quer, como o Senhor se agrada. Eu sei que essa mulher, Pai, nos ensinou que ela poderia sucumbir ali ao problema financeiro, problema da saúde, problema da filha, os problemas da vida. Mas foram esses problemas que a levaram ao patamar, ó Deus, de filha. Ela se colocou como cachorrinho, mas ela também nos ensinou a sermos filhos, saber que nós temos o melhor. Então, Pai, que esses ensinamentos ricos nos abençoem de uma forma tão linda que hoje tenhamos um dia duro. Eu sei que vai ser para muita gente, mas que hoje seja um dia também rico em bênçãos, em favor, em intimidade, em comunhão com o Senhor. Pai, abençoa a família, o casamento de quem nos assiste, os filhos daqueles que estão agora nos assistindo, os pais destes que nos assistem. Abençoe a família brasileira, abençoe a nossa terra, abençoe o nosso Brasil. Viemos de um final de semana, Deus, onde ali aquele circo lá no Senado Federal, mas nós vimos, ó Deus, que de alguma forma, algumas coisas já estão mudando para melhor. Então abençoe o nosso país, abençoe o nosso Brasil, que de fato o Senhor seja honrado e glorificado aqui na nossa terra. E por nós queremos assumir essa responsabilidade. Eis-nos aqui, envia-nos a nós mesmos. Por isso, Pai, eu abençoo o nosso país, abençoo o nosso telespectador. Peço a Tua bênção sobre a nossa Rede Super, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Amém, pessoal. E Carol Malta, agora eu vou deixar essa bola, assim, colocar você na cara do gol, porque o assunto agora é sensacional, Carol Malta. É verdade. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, é isso? Isso mesmo, Dia Mundial do Combate ao Câncer, né? Essa data aí tem como objetivo, gente, unir a população aí no controle dessa doença, né? É pra gente bater um papo, entender mais sobre esse assunto, que a gente recebe aqui o oncologista Dr. André Murat, que sabe tudo. Que saudades do senhor, doutor André. Eu que estou com saudade de vocês, dos telespectadores. Uma honra tê-lo aqui sempre no nosso programa. É sempre muito bom ter o senhor aqui. A honra é toda minha. E eu quero que você participe aqui, ó. Tem o nosso WhatsApp aqui, ó, 319-8402-9756. Vai chegar aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756. Manda pra cá a sua pergunta. Coloca seu nome, o nome da sua cidade, pra gente mandar um abraço, mandar aí um beijo pra você, pra gente poder realmente estar tirando aí as suas dúvidas, né? Programa ao vivaço aqui pra você fazer a entrevista juntamente comigo. Doutor André, eu queria que colocasse até a primeira tela, que fala o seguinte, que o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e foi responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Exatamente. É assustador. É assustador. E a partir de 2030, a expectativa é que vai ser a primeira. Vai suplantar as doenças cardiovasculares. Por isso que é importante essa conscientização, porque vale a pena as pessoas se prevenirem, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, evitar o tabagismo, evitar a exposição excessiva à luz solar. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, Carol, nós temos notícias ruins, mas também notícias boas. Então, dados recentemente liberados da Sociedade Americana de Câncer mostram que a incidência já começou a cair, ela estabilizou nas mulheres e caiu nos homens em torno de 2%.
nos últimos 10 anos. Sim. E a mortalidade caiu muito. Se você for considerar desde lá da década de 90 até hoje, a mortalidade por câncer nos Estados Unidos já caiu 27%. Olha. Ou seja, 2.500.000 americanos deixaram de morrer por causa de câncer. E graças a quê? Graças ao que nós estamos fazendo aqui, essas campanhas. Entendi. Então, eu me lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, no final da década de 80, fui fazer minha especialização, as pessoas saíam lá do hospital para comer hambúrguer, cachorro-quente, alimentos enlatados, embutidos, Sim. etc. Hoje, não, o americano está preocupado com a alimentação. Então, hoje ele abusa de fruta, legume, grãos, carne Olha. branca, peixe. Cada vez mais se consome peixe. E isso tem um efeito benéfico na redução da incidência de câncer, né? E, doutor André, o senhor saberia falar, por exemplo, que tipo de cânceres tem prevalecido? Sim. Dessa ordem aí? Sim, o principal é câncer de próstata. No Brasil, por exemplo... Sério, doutor André? Nós estamos chegando quase a 70 mil novos casos de câncer de próstata. Mas então, esse percentual alto é porque os homens eles têm medo de olhar, eles não fazem as prevenções. Poderia ser evitado? Sim, na realidade a incidência ela tem a ver com o desenvolvimento do câncer. Aí já não entra a questão do rastreamento, né? Tá, entendi. O câncer de próstata, assim como o câncer de mama e o câncer de intestino, que são os principais, tem a ver com a alimentação, principalmente, uma má alimentação. Olha. E excesso de peso, obesidade, sedentarismo, que é um complexo, né? E aquelas pessoas que insistem em alimentar com um alimento gorduroso, aqueles alimentos que são artificialmente conservados, aqueles alimentos ricos em gordura trans, a gente já teve a oportunidade de falar, para ir os alimentos no micro-ondas, o que a indústria faz? Ela enche esses alimentos de gordura trans, que é uma gordura poliinsaturada vegetal e altamente cancerígena. Então, a gente deve dar preferência a alimentos in natura, essa é a ideia principal. E abusar de legume, verdura, fruta e principalmente carne branca, muita preferência para o peixe, que tem o ômega 3, que a gente sabe que reduz a incidência de vários tipos de câncer. Então, se as pessoas tiverem dúvidas sobre como se alimentar, eu tenho uma dica que eu dou para todo mundo. Sim. Vá no Google e digite dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea ela é a mais saudável que tem, inclusive não só para prevenir câncer, doença cardiovascular, uma série de outros problemas, né? E eu pergunto assim, doutor André, quando a gente fala sobre essa questão aí do câncer, tem muitas pessoas, né, às vezes, né, que assustam. Tem muitas coisas que podem evitar. Tem aumentado por causa de uma má conduta nossa. Maus hábitos de vida. Né? Mas pode mudar se nós mudarmos os nossos hábitos. É o que tem sido visto nos Estados Unidos. Então, valeu a pena todas essas campanhas. O americano hoje, ele cuida mais da sua obesidade, ele faz mais exercício físico, as academias estão cheias. Na época que eu morei nos Estados Unidos, ninguém frequentava, não existia nem academia. Olha! Em clubes restritos. Hoje, em cada esquina tem uma academia. E a gente sabe o tanto que o exercício físico é fundamental com relação a se prevenir o câncer, né? Entendi. Outra questão importante é o tabagismo. A gente caiu bastante com a incidência. Hoje, menos de 10% das pessoas fumam, mas, infelizmente, entre os jovens, a incidência voltou a aumentar, e essa é uma preocupação. E, inclusive, consumo de drogas, de maconha, que também tem o mesmo efeito, né? Entendi. Então, eu acho que a gente tem que voltar a tentar mostrar para os jovens que fumar faz mal, né? Sim, sim, somos contra, totalmente. Gente, tem um outro dado também que eu achei interessante, que aproximadamente 70% aí das mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média renda. Exatamente. Por quê? Porque o acesso ao rastreamento, o acesso à mamografia, o acesso ao exame médico, esse acesso é restrito, né? E principalmente o acesso ao tratamento de qualidade. Sim. Então hoje, Carol, o tratamento revolucionou. No câncer, ele foi fantástico nas últimas décadas, porque ele aumentou muito a sua eficácia. Sim. Mas para isso a gente tem que democratizar o acesso, não só ao tratamento, mas aos métodos de rastreamento. Mamografia, colonoscopia, endoscopia, exames de imagem, Papa Nicolau, né? Pesquisa de HPV, pesquisa de sangue oculto fecal, teste do PSA, o toque retal. Todos esses exames, eles demandam um atendimento e demandam instalações que tenham esses exames. Então, muitas vezes no interior, a mulher não tem acesso à mamografia. Sim. Ou se tem um aparelho, o aparelho está quebrado. Ou se tem um aparelho e não está quebrado, não tem quem leia, não tem radiologista suficiente. Então, o nosso serviço público de saúde ele foi sucateado. E isso tem um impacto muito negativo, tanto na prevenção, mas principalmente no rastreamento e no tratamento do câncer.
Entendi. Essa próxima informação, o senhor até começou a falar dela, que fala o seguinte, cerca de 1/3 das mortes por câncer se devem aos 5 principais riscos comportamentais e alimentares. Alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física, uso de álcool, uso de tabaco. Eu ia perguntar, por que a questão da atividade física? Por liberar algo que inibe ou porque evita também a obesidade, doutor? Pelas duas coisas. Diretamente porque diminui a obesidade, a gente consome mais caloria ao nos exercitarmos, mas não é só por isso. Existem vários hormônios, principalmente um hormônio similar à insulina, chamado GGF, que aumenta muito nas pessoas obesas, nas pessoas sedentárias. O que o exercício físico faz? Ele consome, ele reduz a produção desse GF. Reduzindo a produção de GF, ele também reduz dramaticamente a incidência de câncer. Então, exercício físico é algo extremamente, é uma ferramenta muito útil na prevenção de câncer. A questão é que, né, baixo consumo de... o problema, né, ser um baixo consumo de frutas e vegetais, e aí acaba também... O açúcar é um veneno, né, doutor? O açúcar, esse açúcar industrializado é um veneno, sim. Por quê? Porque ele acaba sendo calórico e tudo que aumenta a quantidade de caloria, e é um açúcar de absorção rápida, e ele dá picos no nosso sangue, e esses picos de açúcar no sangue aumenta a insulina e aumenta o IGF. E a gente sabe que esse IGF hoje é o nosso inimigo número 1. Ele e alguns hormônios, como estrógeno, por exemplo, que aumenta muito em pessoas obesas também. Então, essa alimentação atual, que é rica em açúcar, em gordura animal, em gordura trans e alimentos artificialmente conservados, tipo carne de sol, tipo charque, tipo bacon, né? Esses queijos curados. O que acontece? Essas proteínas animais, quando você conserva com fumaça ou com sal, por exemplo, você gera uma reação química que transforma nitrato, nitrito e nitrosamina. Nitrosamina é um dos cancerígenos mais potentes que tem. Então, de novo, os alimentos têm que ser consumidos in natura e não conservados artificialmente. A única forma de conservação que nós aceitamos como saudável é a refrigeração. Se você bota um produto químico em lata, por exemplo, ou bota sal, ou bota naquele sistema de defumador, você transforma aquele alimento em alimento cancerígeno. Caso de carnes, são perigosas? Carne de boi, carne de porco, tem alguma que é pior do que a outra, doutor? Primeiro, se você conserva artificialmente, sim. E segundo, se são carnes principalmente gordurosas. Mas a gente sabe que a proteína animal... principalmente de boi, de menos de porco, mas essa proteína também aumenta muito a quantidade de IGF. Então, a proteína animal que a gente deve fazer uso é a proteína do peixe. O peixe é vamos dizer, o alimento básico que a gente deve consumir. O frango é bom ou não? O frango é intermediário. Eu aconselho, quem for comer frango, retirar a pele. A pele ela é mais gordurosa. Vamos dizer assim, a parte interna ela é relativamente saudável, ela é menos perigosa do que a carne vermelha. Entendi. Caso do álcool, e hoje o índice de álcool tem aumentado muito, né? Muito, inclusive em mulheres. Isso explica por quê, que as pessoas me perguntam, mas por que câncer de mama está ocorrendo em mulheres tão jovens? Um dos problemas é o álcool. Hoje a mulher bebe igual os homens, em geral, né? Sim. Você vai ali na Savassi à tarde, no happy hour, tá aquelas mesas de 20, 30 mulheres, e bebendo bebida forte, bebida destilada. Então o álcool são piores ainda. São muito piores. O álcool é cancerígeno. Então a gente deve evitar. E se você quiser, é óbvio que às vezes tem uma comemoração, seja inteligente para beber. Pequenas quantidades de vinho tinto até ajudam um pouco, mas não é uma garrafa de vinho, é uma taça, 2 taças no máximo, né? As demais bebidas, elas não devem ser consumidas, pelo menos de forma contínua. Eu queria saber se, por exemplo, a Anvisa, ela vai autorizando algumas coisas, igual quando você falou assim, gordura trans, algumas coisas. Que são coisas que fazem mal. Na realidade, a Anvisa ela propôs para a indústria um programa de redução de gordura trans. Não sei se a indústria está seguindo, acho que algumas sim. Mas existe um escalonamento para cada ano reduzir um pouco mais a quantidade. Isso existe uma lei já regulamentando. Mas eu acho que gordura trans deveria ser igual a qualquer outro produto tóxico, deveria ser completamente eliminado. Então vamos falar sobre
nós falamos aqui, a gente falou sobre percentuais, nós falamos agora, vamos falar sobre prevenção, né? Logo a gente falou aquilo que leva e acaba que a gente fala um pouquinho sobre o que previne. Queria que colocasse aí na tela a alimentação saudável, equilibrada, isso inclui verdura, legumes, frutas, grãos. A gente fala grão, o brasileiro tem mania de achar que grão é arroz e feijão. Vamos lá para o Mediterrâneo, vamos lá os meus antecedentes são libaneses. Grão de bico, sim, lentilha, né? Soja, tudo isso é grão. Também peso na medida certa. Aí o peso na medida certa vai ter pelo IMC. Pelo índice de massa corporal, exatamente. Aí você vai lá, altura com peso. Já tem, inclusive, hoje aplicativos, né, que te dão o seu peso, te dão o tanto que você tem que emagrecer, tudo isso já hoje existem aplicativos para... A questão ali daquela gordura... A gordura visceral é a pior, é aquela barriga de chope. Sim, sim. Aquela é a pior. Aquela é a mais danosa, tanto para câncer quanto para doença cardiovascular. Olha... A gente chama de obesidade central ou visceral. Atividade física regular. Quando diz regular, doutor, seria o quê? Olha, o ideal é pelo menos 3 vezes por semana. E pelo menos uma hora? Pelo menos 1 hora e 15. Tem aquele jogador de futebol que vai e joga só domingo. Ele vai e joga, depois toma um engradado de cerveja. Isso não adianta nada, né? Então, assim, a questão é você ter periodicidade, ter ritmicidade, ter um ritmo de E, na verdade, isso aqui eu vejo assim, são prevenções concomitantes, você tem que fazer todas. Todas, ao mesmo tempo, exatamente. Tem algumas coisas que não adianta fazer uma e não fazer outra. Cuidado com exposição solar, sim, por causa do câncer de pele? Por causa do câncer de pele. Então, o sol é bom, o sol é a melhor fonte de vitamina D. A vitamina D previne câncer. Sim. Mas tem que ser aquele sol até às 10 horas da manhã e depois às 3 horas da tarde em pequena quantidade. E usando protetor solar, né? E repassando também, né? E repassando também. As pessoas esquecem, eles põem uma vez e ficam o dia inteiro na praia, por exemplo. Aí é um perigo. Não, aí tá quente, né? Tá calor, viu? O sol acaba sendo convidativo por causa da piscina, né? Eu queria chamar a atenção, Carol, dos jovens. Sim. O que os jovens estão fazendo? Eles estão usando cigarro eletrônico. Que a gente não sabe ainda qual é a segurança daquilo. Primeiro, não existe estudo. Eu não sei se aquilo é seguro, eu acho que não é. Sim. A opinião minha. Não tem uma comprovação científica? Não tem. A gente vai precisar de talvez décadas para entender. Segundo, mas isso não é o problema. Eles estão começando com cigarro eletrônico, depois estão passando para o cigarro convencional. Então, entendi. A indústria é muito esperta. Por que a indústria tabageira, etc., está investindo no cigarro eletrônico? Porque ela sabe que aquilo é um trampolim para chegar no cigarro convencional. Então, esse é um problema. Por isso que a incidência está aumentando entre os jovens de tabagismo, que a gente tinha quase que eliminado há 10 anos atrás. Olha... Né? O Brasil foi muito esperto na questão da regulamentação, proibiu as propagandas, restringiu o fumo e cigarro em ambiente fechado, tudo isso ajudou muito, né? Mas a gente está perdendo essa batalha de novo por conta desses modismos da adolescência. É verdade, né? Não podemos, gente. Consultas médicas regulares. Quando fala regular, doutor, seria o quê? No mínimo 2 vezes por ano? Olha, eu diria que depende da sua idade. Pessoas abaixo de 50 anos seria anual. Pessoas acima de 50 anos, dependendo do que o paciente tiver de diagnóstico, até 2 vezes ou mais, né? Quem vai definir isso, Carol, é um médico. Sim. Eu costumo dizer que um dos grandes erros da medicina é fazer tudo igual para todo mundo. As pessoas não são iguais. Então, cada um vai ter um ritmo, é um médico que vai determinar. Inclusive, os exames de rastreamento. A gente tem vários. Mamografia, a gente tem Papa Nicolau, a gente tem pesquisa de HPV, tem colonoscopia, tem endoscopia, tem ressonância. O médico vai falar. Tem gente que faz... Eu conheço mulheres, já tratei de mulheres, que faziam mamografia todos os anos e morreram de câncer de intestino. Então, isso deve ser individualizado na medida do possível. E aí entra a questão genética. Hoje a gente tem ferramentas para detectar a predisposição genética e, a partir daí, fazer um trabalho individual. Entendi. Até mesmo cirurgias preventivas, remoção de ovários, de mama, de tireoide, de intestino, de estômago. Isso é possível hoje em dia. Uma outra prevenção é aconselhamento genético. Explica pra gente aí, doutor. Olha, em torno de 15% dos cânceres, eles são herdados. A pessoa já nasce com a predisposição. Sim. Então, como é que a gente suspeita? Casos variados de câncer na família em idade abaixo de 55 anos. Então, você pode ter nascido com a predisposição se você nasceu. Nós temos como detectar, hoje é um teste simples, a gente faz na saliva para ver as mutações e, a partir daí, fazer um trabalho individualizado, um trabalho personalizado. Então, eu tive um caso, eu acho que eu já citei esse exemplo aqui uma vez, um jovem de 28 anos que eu indiquei a remoção preventiva do estômago, porque ele tinha uma mutação, um gene chamado CDH1, que 100% das pessoas desenvolvem câncer de estômago com menos de
30, 35 anos. Então, eu já me antecipei e indiquei a remoção. Esse é um exemplo. Entendi. Então, a gente faz isso, às vezes, hoje com mamas, faz mastectomia preventiva, Angelina ovários. Jolie foi esse Ela caso, fez, né? exatamente. Então, hoje, essa ciência avançou muito. Então, hoje, a gente consegue trabalhar para que o câncer não chegue. Eu tenho casos de uma síndrome chamada síndrome de Lynch, em que as pessoas tomam aspirina, eu dou aspirina para elas, para diminuir o risco de câncer de intestino. Então, essa é uma atividade preventiva que a gente trabalha com as pessoas que têm mutações e têm síndrome hereditária. E, gente, às vezes as pessoas têm medo, né, de ir, e aí evita. E aí é É pior, problema, né? é pior, né? é pior. É Você melhor. tem que conhecer o inimigo para poder enfrentá-lo e não correr dele, né? Sim. Se você Senão ele correr só vai dele, ficando mais forte. Ele vai ficando mais forte. E, como foi muito bem dito aqui, evitar tabagismo e o etilismo, somos contra. Tem até agora, com relação aí a... Eles estão tentando aí a absolvição aí da questão da maconha recreativa, liberação, nós falamos aqui, somos totalmente contra, e porque isso aí é só, às vezes é um trampolim, além de tantos efeitos que traz ali, é um E até trampolim porque, para outros. Carol, a gente não precisa da maconha, de fumar a maconha. Hoje a gente já tem o produto, inclusive, sintético. O THC, eventualmente, ele pode ser indicado em casos de, por exemplo, epilepsia refratária, Sim. etc. Mas não a maconha, assim, um produto farmacêutico, farmacológico. Sim, sim. A maconha, o fato de você fumar a maconha, aquele processo, ele carrega vários cancerígenos também. A fumaça é tóxica, né? Fora a dependência química que aquilo provoca, né? E a gente sabe dos efeitos da maconha a longo prazo. Existem estudos mostrando a correlação de maconha com depressão, com esquizofrenia, com demência. Então a maconha, ela Baixa de testosterona baixa também. de testosterona, exatamente. Então tem uma série... E a maconha é cancerígena. A fumaça da maconha, eu falo isso muito, as pessoas acham que eu estou brincando. A fumaça da maconha é cancerígena. Aí eu pergunto, doutor, o passivo também corre muito risco, no caso dessas fumaças aí com relação ao O câncer? passivo retém 25% do risco de câncer. É muito. É muito. Então, não admita que pessoas fumem ao seu lado. Já que a pessoa quer fumar, problema dela, mas não perto de você. Uau. O senhor vai ter que voltar mais aqui. É sempre muito bom ter o senhor aqui. Obrigado. É sempre uma aula. Fico Uma sempre à aula, disposição. temos uma aula. Eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui ele é extremamente importante. Ele vai concorrer lá na frente para que a incidência de câncer e a mortalidade também abaixem, né? Como nos Estados Unidos. Gente, então, atividade física, alimentação, junta tudo, vai ao médico, observar todos esses detalhes. Não dá para fazer um e não fazer outro, né, doutor? Exatamente. Isso Muito mesmo. obrigada, eu quero agradecer imensamente, muito obrigada. Eu Deus que abençoe agradeço. Amém, sempre. querida. A gente todos vai nós. para um rápido intervalo, você vai digerindo muito conteúdo, muita informação. Hoje é dia de mundial de combate ao câncer, gente. Infelizmente, aqui o Brasil tem sido aí, tá? A questão de morte, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Responsável aí por 9,6 milhões de mortes em 2018. A gente tem que mudar isso e você pode mudar e tá aí, ó, seu alcance. Coisa fácil que você pode fazer, hábitos que nós podemos mudar, né, pra gente poder ter uma vida de qualidade. A gente vai pro intervalo, a gente volta porque a gente vai falar aí sobre, a gente falou sobre comida, vamos trazer aqui uma nutricionista pra gente ver as comidas, entender um pouquinho mais a respeito. Aí você já torceu a cara? Não torce não. Torce a cara não, porque tem muita coisa gostosa que a gente pode fazer aí com comida saudável. É logo depois do intervalo. Vamos continuar aí falando sobre a importância da prevenção aí, diagnóstico precoce e tratamento aí do câncer, gente. Outro dado bastante revelador é o de que aí a alimentação e a nutrição imprópria aí são classificadas como o segundo fator que influi no surgimento aí do câncer. Gente, não é bom formação, né? Mas aí que pode ser prevenido, né? São coisas que nós temos tido maus hábitos, mas a gente pode mudar os nossos hábitos alimentares e transformá-los em hábitos saudáveis. Vamos bater um papo então agora com a nutricionista Denise Lima. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui conosco. Igualmente. Ruim falar sobre assuntos assim tristes, mas é bom que a gente pode evitar, né? Exatamente. Nosso mau hábito Tá trazendo muitos problemas. muitos problemas. Eu fiquei assustada porque, no caso aqui, é o segundo motivo De incidência de câncer, sim. Alimentação ruim, a má nutrição. Isso aí eu posso levar isso para todas as idades. Todas as idades. Não somente assim... Peraí.
Que é isso? Hoje eu estou prestando atenção na conversa aqui, só para aprender. Ele voltou. A sua água. Aí, é nóis, Carol Malta. Ele voltou. Estou prestando atenção Tá, aqui. fica à vontade aí, Na boa viu, meu alimentação, ainda mais que agora Ele eu voltei. voltou. Eu tô sentindo voltei a uma ser sombra fitness. chegando perto de mim. Você foi Aqui eu voltei a ser fit, eu voltei com a minha corridinha. Voltou? Tô, aqui eu já tô voando já, Carol Malta. Uau! É, ué. Fico feliz, meu amigo. Eu vou te dar uma aguinha aqui, Carol Malta. Nossa, Toma você é uma aqui uma aguinha. simpatia. Eu sou Até gente boa. aproveitando aqui a aguinha. A aguinha tem que manter Muito bom, vou até hidratado tomar. também, né, gente? Esse calor, né, doutor? Importante, prevenção. Isso que eu ia perguntar. Água. Com certeza. Boa hidratação. Fundamental. Obrigada, você se preocupa comigo, viu, Serginho? Uma honra, Carol Você é uma Malta. simpatia. Juízo. Eu pergunto, hoje quando nós falamos assim de maus hábitos, a gente não leva só os maus hábitos para os adultos, mas hoje isso já está começando muito cedo, Tá não muito tá? cedo. Tem muita criança obesa, isso já está começando na infância. Produtos industrializados, lanchinho de escola. A criança não leva mais fruta para a escola, leva achocolatado, leva biscoito, leva barrinhas. Isso está trazendo um problemão. Tem criança que você mostra certo tipo de alimento, ela nem sabe o que é. Você pergunta o que é um brócolis, a criança não conhece. Então isso está começando desde a infância, sim. E a gente pode mudar. Hábitos alimentares, eles podem mudar. Adaptação, normalmente um período de quanto tempo? 21 dias, os estudos já comprovam que a gente consegue mudar um hábito e criar um hábito novo. 90 dias para você, assim, tá pronta. Mas com 21 dias a gente já consegue trabalhar isso aí e criar um hábito Então, novo. normalmente, às vezes, esses 21 dias, os primeiros 21 são os mais São os mais difíceis. são onde você tem que perseverar mais, ter mais Tem foco. que ter muita força de vontade. Não é fácil, não. Aí depois vai ficando mais normal. Vai, depois fica normal. Entrando na rotina. Isso. Vamos pro nosso espaço verde aqui. Conta pra gente, o que você trouxe pra gente? Então, a gente trouxe aqui alguns alimentos antioxidantes. Sim. Os alimentos antioxidantes, eles ajudam a prevenir a oxidação de radicais livres nas nossas células saudáveis. Certo. Então, tá tudo ok, a gente vai... É trabalho de prevenir mesmo. A gente trouxe brócolis, limão, batata doce, maçã, gengibre, que eu gosto muito, a cúrcuma. Todos esses, só alguns, que a gente poderia colocar uma feira inteira aqui. Então, como o doutor André falou, é alimento in natura, é alimento saudável, é coisa que vem da terra. Sim. Uma maneira que eu gosto muito de usar isso aqui, própolis, é extremamente antioxidante, previne muitos radicais livres. Fazer um shot de manhã. Coloca um limãozinho, coloca algumas gotinhas de própolis, faz um shot todo dia em jejum. Excelente. Então, o gengibre também, você pode fazer essa mistura, utilizar na maçã também? Pode, dá pra fazer suco verde com tudo isso aí. Eu gosto de chá de gengibre também, ele é delicioso. É só colocar uma colherzinha de sopa de gengibre, ferver em uma xícara de água. 5 minutinhos, tá pronto o chá. Agora, esses alimentos podem ser consumidos por todas as pessoas? Esses que estão aqui, sim, podem numa boa. Própolis, se for gestante, que a gente pede para ser em teor, esse aqui é em álcool, a gente pede para ser em solução aquosa, tanto para gestante quanto para criança, mas os outros podem sim. Gengibre também pode? Gengibre para gestante também, a gente tem uma dose limite de 2 gramas por dia, então é bom dar uma maneirada, é bom consultar a Nutri que ela vai colocar isso aí direitinho. Aí eu pergunto, a quantidade para utilizar diariamente, Denise? Não tem uma dose, a gente não consegue generalizar, é como o André falou, a nutrição hoje em dia ela é bem personalizada. Então, mas assim, 2 tipos de fruta por dia, uns 3 tipos de vegetais diferentes por dia, você já garante uma carga boa de antioxidante. Por isso que normalmente, por exemplo, os atletas consomem muita batata doce. Porque verdade, quando você pratica atividade física, você começa a liberar mais radicais livres aí para evitar? Também, tem esse motivo, realmente a atividade física muito intensa, você libera mais radicais livres, então a gente tem que entrar com bastante antioxidante, mas eles usam muito batata doce para manutenção de massa magra. Quanto mais massa magra você tiver, mais saudável realmente a gente fica. Então é mais para manutenção disso. Ela é riquíssima em flavonoides, muito bom. Cúrcuma, não tempero? Também, a gente pode usar como tempero, eu coloco muito ela no shot, esse shotzinho de limão com própolis de manhã. A quantidade? Cúrcuma você pode usar uma colherzinha de café, aquela colherzinha que é bem pequenininha. Sim. Pode pôr no shot, pode usar para tempero. Um limão?
Pode ser um limão. Se for médiozinho assim, pode ser um limão. Um limão e quantas gotas de própolis? A própolis varia de 10 a 30 gotinhas. Pode pôr 10 para ficar numa margem de segurança. E a pessoa tomar assim, em jejum? É horrível, não é gostoso não. Eu ia falar, nossa Deus, que shot que é esse? Mas é muito bom, até pro sistema imunológico. Gente, gosto, não gripa mais, começa a fazer, você vai ver. É, né? É. Você vai cheirar também o dia inteiro, né? Fica não. Fica não? Fica não. Então, gente, ó, alimentos saudáveis. A gente está aí hoje dia de combate ao câncer, né? Então, a gente está falando aqui sobre alimentos que são bons. Fala um pouquinho sobre os benefícios da maçã para mim. A maçã é rica em quercetina, que também é um antioxidante. Ela é muito boa para a saúde gastrointestinal. Tem muitas vitaminas e minerais. Então a casca dela é muito importante. Muito importante, mas aí vem a importância de consumir alimentos orgânicos. Agrotóxico também está muito ligado com o desenvolvimento de câncer. Sim. Então, para consumir frutas com cascas, é bom que seja orgânico. Oh, interessante. Aqui, no caso, é verde escuro, tem que ser? Verde escuro, rico em luteína, rico em ferro, rico em vários antioxidantes. Brócolis é maravilhoso, é rico em luteína, que também são anticâncer. E outros verde escuro? Na verdade, todos os vegetais são bons, mas os verdes escuros são mais ricos em minerais e nutrientes. No caso, o gengibre, ele também é termogênico, né? A galera conhece ele mais como termogênico para ele tem um poder bem leve termogênico, tanto que a gente deixa a gestante usar, ele ajuda muito até em enjoo. Não é tão termogênico assim, não. Tem gente que tem medo que vai levantar pressão, mas não funciona assim, não. Entendi. Então, ele é gente, só bem anti-inflamatório. Dicas para vocês aí consumirem alimentos saudáveis. Mas aí a mãe fala assim, mas minha criança não vai adaptar. O que a gente pode conseguir colocar que dá para dar uma camuflada, por exemplo? Própolis, a gente sabe que é saudável, mas o gosto dele, ele é um gosto forte. Tem alguma coisa que dá para... Dá para misturar um pouquinho de mel e fazer esse shotzinho com mel para criança. Então, a dosezinha bem pequenininha e ir reduzindo o mel aos poucos para ela ir treinando o paladar também. Mas eu tenho muito paciente criança que toma numa boa. É, numa boa. Olha, interessante. Questão de costume mesmo. A minha mãe já me dava desde novinha para garganta inflamada. Ai, menina, eu também, mas eu não aguentava, não. É ruim. Dependendo, pode até ter gente que fecha a glote. De ânsia, você diz? De própolis, às vezes, quando ele vem muito puro, que ele é muito forte, muito denso, eu conheço. Na verdade, ele é super saudável para a garganta. Eu só curo minha garganta com isso agora. Não tomo antibiótico. Não, só mais a balinha também dá, não dá? A balinha dá. Balinha é um pouquinho mais leve. É mais suave. Serginho, e é adoçadinha com mel. Serginho, pergunta que não quer calar. Desses elementos que estão aqui, alimentos que são benéficos para a prevenção ao câncer, qual deles você utiliza? Eu não gosto aí desse brócolis aí e também de gengibre. Isso aí não é muito de Deus, não, mas o resto a gente manda bem. Vai ser tranquilo, laço o caramelo. A maçã vai? Maçã normal, tranquilo. Batata doce? É, bem preparadinha, assim, tranquilinho e tudo. O que é uma batata doce bem preparada? Peraí. Eu não gosto dela assim, tem que ser, é como se ela fosse meio fritinha, assim, é legal. Ah, entendi. Igual a gente comia na época da infância, que a gente colocava batata doce assim no palito, assim, ficava na fogueira lá, não gosto não. Ah, entendi. Limão vai? Oi? Limão vai? Limão toda hora. Própolis vai? Não, isso aí também não é não. Gengibre isso aí, não? você toma essas gotinhas desse negócio, de noite você tá lembrando dele, pô, não. E vai? Não. Não, obrigada. A nossa criança grande, a nossa criança. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí para o pessoal, né, que está assistindo aí com relação a essa questão aí, né, de prevenção. Você trouxe algumas coisas, mas também tem algumas coisas que não estão aqui, mas que também podem ser usadas. Sim, a dica que eu dou é evitar tudo que for alimento industrializado, tudo que vier numa caixinha, tudo que o prazo de validade for muito extenso, é porque não faz bem para a saúde. Então eu brinco que tudo que a sua avó não souber que é comida, não coma, porque realmente é produto industrializado. Tanto que o governo brasileiro agora tomou a iniciativa de reduzir 144 mil toneladas de açúcar em produtos industrializados até 2022. Então isso foi uma decisão bem bacana.
Então, comprar tudo em feira, comprar vegetais, comida mesmo. Comer comida. Descascar mais ao invés de abrir. E desembalar menos. Exatamente. Quero agradecer, querida. Obrigada. Volte sempre. Deus abençoe grandemente. Serginho, descascar mais, desembalar menos. Gostou disso? Eu gostei, Carol Malta. Nós temos aprendido isso aqui e o De Tudo Um Pouco nos presta esse grande serviço de utilidade pública. E então, olha só, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Já tivemos a palavra do médico oncologista, agora de uma nutricionista. Então é hora de cuidar da saúde. Não é verdade? Agora, pessoal, eu quero te chamar aí a atenção, quero chamar a atenção de vocês para um vídeo feito ali pela atriz Beth Goffman, que ela ali... Esse vídeo viralizou na internet, falando, levantando a bandeira ali do autismo, sobre a campanha, uma campanha até de um tempo atrás, que dizia, e se fosse o seu filho? É o papel de uma mãe que se depara ali com a polícia batendo a sua porta por causa ali do comportamento do filho autista. Pergunta aí, se fosse seu filho? Então vamos acompanhar esse vídeo, só para a gente ilustrar o assunto que a gente vai ter aqui agora? Então, roda. Um dia bem difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça, me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou, mas ela sabe? Eu falei, ela sabe. O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Uau, sensacional! Então, diante desse cenário, eu te faço a seguinte pergunta. Para você, Carol Malta, e para você, telespectador. Como, então, combater o preconceito das pessoas sobre as deficiências consideradas atípicas? E para responder essa e outras questões, nós recebemos aqui o analista de projetos do Instituto Esther Assunção, Carlos Wagner Jota, a consultora técnica das APAES do Estado de Minas Gerais, Marli Duarte, e o médico cirurgião, Dr. Mauro Ivan Salgado. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Muito bom ter vocês aqui conosco. Uma grande honra. Obrigado. Vamos começar falando o que seriam deficiências consideradas atípicas, para as pessoas entenderem. Me parece que a ideia de atípico aí são as doenças raras, né? Poderia a gente pensar por esse caminho. No campo das deficiências, né, da forma que nós entendemos hoje, a gente teria o campo das pessoas com deficiência cognitiva, as pessoas com deficiência física, sensorial, surdas e cegas, deficiência intelectual. Deficiência intelectual, que aí ilustrou ali pelo autismo. E a mental, né? Não, a deficiência ela é intelectual, né? Sim, a tem a deficiência intelectual e a deficiência mental. Então você tem esses grupos e você tem essas pessoas com deficiências raras que desenvolvem algum tipo de deficiência. E aí, dentro dessa gama aí de linhas que são consideradas aí dessas doenças atípicas, as APAES, né, e a senhora é a coordenadora delas, exerce um papel muito bonito, né, até para a sociedade, no cuidado e também no apoio às famílias, não é isso? Sim, a rede, o movimento das APAES, né, ela oferta serviço prioritariamente para as pessoas com deficiência intelectual, né, é o nosso público-alvo, são as pessoas com deficiência intelectual. E oferta serviço na área da saúde, na escola, nós temos algumas APAES que têm a escola especializada, né, é autorizada para a escola especializada, e também oferta o serviço de assistência social, que está diretamente a esse apoio à família
e também a esse sujeito, né, em relação a cuidados, em relação à convivência, à participação social dessa pessoa. No caso dessa deficiência, quais são as deficiências? A deficiência síndrome de Down, para as pessoas entenderem. O síndrome de Down, todo ele tem a deficiência intelectual. Sim. Né? Qualquer síndrome de Down é uma característica. O autista não são todos que têm deficiência intelectual, né? Mas nós temos também na nossa rede que nós atendemos a pessoa autista com deficiência intelectual, né? E múltiplas, né? Quando a gente fala múltiplas, mais de uma deficiência, no caso da nossa rede, do Movimento das APAES... Motora não, né? Sim. Psicomotora também? Se tiver a deficiência intelectual, nós atendemos. Então, nós temos casos também múltiplos. É deficiente intelectual e deficiente físico. Sim. É deficiente intelectual e é surdo. Nós não atendemos a pessoa surda, só surda nós não atendemos. Mas nós atendemos que tenha deficiência intelectual. Aí vai pelo campo numa especificidade da deficiência intelectual. Aí eu pergunto do doutor Mauro. Doutor Mauro, e hoje, por exemplo, o senhor como cirurgião, no que tange aí a essas deficiências físicas dentro desse processo, até mesmo porque aqui a gente está falando do combate ao preconceito. Então, tem muita coisa que do físico é possível ser corrigida aí por meio de uma cirurgia. Como que, então, é a visão do senhor a respeito dessas doenças atípicas e o que toca aí a sua área? Bom, eu tenho que me situar primeiro, para que eu possa falar, possa ser entendido de uma forma correta. Sim, fique à vontade. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência diferente porque eu sou pai. E tenho um filho que tem epilepsia, deficiência mental, com 48 anos. Olha. Entendeu? Aí é o seguinte, então, como pai... Aí depois eu sou profissional. E como profissional, eu tenho formação na área da odontologia e na área médica. Aí na área médica, depois eu me tornei professor na Faculdade de Medicina da UFMG. E lá, durante 38 anos e meio, até a aposentadoria, eu fui professor. E lá eu introduzi um curso, uma disciplina optativa nessa área da deficiência, por causa da relação afetiva que eu tinha. Entendeu? Aí, quando vocês estão aqui usando uma terminologia atípica, ela soa assim, um pouco diferente no meu ouvido, entendeu? Um pouco, porque, inclusive, agora estou fazendo uma grande que eu vou participar de uma associação, vamos dizer, nobre dentro do contexto da área médica, dentro em breve, e vou apresentar um trabalho lá de atualização em relação a essa parte das deficiências. Mas é atualização internacional, entendeu? Estou redigindo o trabalho. Mas aqui eu queria apresentar para vocês um livro, que foram vários cursos, várias atividades, com várias entidades. Deixa eu tomar. Esse livro aqui é para compreender a deficiência, porque ao invés de a gente ficar discutindo uma coisinha, outra, aí tem conceitos, aí tem entidades, tem organizações, tem pais, tem pessoas, então é uma convivência muito grande, porque as entidades, a gente dava um curso lá, que um desses países internacionais aí eu vi, que lá eles fazem, onde que o deficiente é que é o professor. Então, aqui na UFMG, foi introduzida essa... O aluno dava aula, o especialista era convidado, 10 temas, todos os campos da deficiência eram selecionados. Nos 10 campos da deficiência, o aluno falava, por exemplo, sobre síndrome de Down, paralisia cerebral, Parkinson, Alzheimer, sei lá. Então, quer dizer, tudo isso era colocado dentro de um contexto lá. Aí o aluno falava, mas a pessoa que tinha a deficiência, inclusive algumas crianças com autismo, por exemplo, aí vocês tocaram no ponto do autismo. Um profissional, para ele poder ter... e tem um detalhe que eu esqueci de falar, que além de ter, vamos dizer, a formação que eu tenho, eu ainda atendo as pessoas, tanto no campo da odontologia quanto no campo da área médica, que é uma situação, e às vezes até sem usar anestesia geral, que é uma raridade acontecer isso. Porque as pessoas acham assim, que a pessoa espirrou ali errado, tem que deitar na cama lá e ser anestesiado na mesma hora, aí qualquer um atende. Agora, quero ver assim, você atender a família, atender a pessoa deficiente, conversar de igual para igual, inspirar confiança e ser capaz de fazer o trabalho, por mais difícil que ele seja, inclusive a cirurgia, sem fazer grandes invasões, sem fazer grandes, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma formação cirúrgica diferenciada, porque eu tenho mestrado e doutorado na área cirúrgica, na UFMG.
passei pelo Hospital do Câncer de São Paulo. Entretanto, para mim, a área nobre para mim, inclusive, é a área da deficiência, porque essa ligação, vamos dizer assim, um pai, se ele pega o seu filho, por exemplo, lá o Caminhos para Jesus, ou outra entidade qualquer, a pai e tal, é porque o menino nasceu diferente, nasceu lá, vamos dizer, um pouco aleijado, assim, com os braços, com as pernas, não come, não fala, etc. A primeira coisa que eles fazem é jogar o menino na rua. Aí vem essas entidades ligadas nessa grande ação social. Sim. E essas entidades são as entidades que atendem essas pessoas, acolhem, entendeu, né? Sim. Desculpem que às vezes eu misturo assim, algumas coisas, mas é que eu estou lembrando de uma coisa super nobre. É o seguinte, o pessoal falava assim, é o pai, mas o pai rejeitou porque ele pegou o menino, enfiou o menino numa clínica lá particular, e o menino está internado lá, ele nunca vai lá. Aí eu achava assim, mas que coisa mais estranha. Aí depois eu evoluí, nós temos que ser, vamos dizer assim, cristãos, nós temos que ser respeito, amizade, compreensão. Aí, depois eu compreendi que aquele pai, porque um dos casos que eu atendi estava em Juiz de Fora dando uma aula, aí vejo no Jornal do Brasil, o pai entra no carro, liga o gás e morre ele e a filha. Sim. A irmã da menina estudava medicina. A menina era uma pessoa que eu atendia, assim, conhecia, também não tinha problema algum. Mas é o seguinte, porque para as pessoas entenderem o que passa no coração de uma mãe e de um pai, é um sofrimento assim sem tamanho. Sim. Uma coisa assim extraordinária. E às vezes a pessoa não sabe. E se a pessoa é jovem, até a pessoa passar por uma série de processos para poder, vamos dizer... Então, o que aconteceu? Então, hoje eu compreendo que quando a pessoa tem situação financeira razoável, que dá para colocar numa clínica, ele não precisa ir lá, porque se ele for lá, aquilo é superior à capacidade humana dele de enfrentar, pode atentar contra a vida dele. Foi o que aconteceu com esse pai. Sim. Então, você entendeu? Por mais disparatadas que sejam os fatos e as coisas em relação à deficiência, você não pode fazer julgamentos. Entendeu? E também nem lidar como se fosse uma receita de bolo, né? Rótulo. Tudo é assim, tudo vai ser... Não agora aqui, por exemplo, assim, só mais um para finalizar aqui. Então, por exemplo, as pessoas ficam querendo assim... Eu vejo lá por causa dos alunos, lidando com aluno o tempo todo, eles querem receita pronta. Doutor, me ensina que a aula maravilhosa é aquela assim, A, B, C, D, E. Na vida, na deficiência, não tem A, nem B, nem C, nem D, nem E. Vai aparecer uma resposta lá que você vai ter que encontrar, que não passa por nenhum desses caminhos, entendeu? Então, a área da deficiência é uma área nobre, é uma área rara, é uma área difícil, que traz um monte de problemas, um monte de dificuldades. É preciso que a pessoa tenha uma formação cristã muito forte e tenha uma força de vontade muito grande para poder conseguir enfrentar e sobreviver. É como se a pessoa estivesse no deserto, sem água, sem nada, sofrendo. Imagina uma situação dessa numa mãe, num pai, numa tia, numa irmã. E outra coisa, aqui nós estamos falando sobre deficiências, vamos dizer, no rótulo. Mas acontece o seguinte, a deficiência começa no 0 da idade e acaba na velhice. Sim. Pais com Alzheimer são deficientes, com Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, uma doença extremamente grave hoje que mata muito, você entendeu como é que é? Então tem milhares de situações de deficiência. Eu tenho que perguntar, Wagner, fala um pouco desses projetos aí do Instituto Esther Assunção. O Instituto Esther Assunção foi criado em 87, pela senhora Esther Assunção, né, que foi uma protagonista da educação especial em Minas Gerais. E hoje ele atua na defesa dos direitos de pessoa com deficiência, com 2 áreas principais, mercado de trabalho e educação, mas não só essas 2 áreas, né? Nós temos outros projetos que acontecem. E a questão fundamental é essa, né? É de não entender que a experiência de vida de uma pessoa com deficiência não é uma tragédia, né? Essa é uma questão fundamental e é o marco central para o nosso argumento, né? Como doutor, eu também sou pai de uma criança com deficiência, né? E não me parece uma tragédia, né? É uma experiência corporal, é uma experiência sensorial, é uma experiência de compreensão da realidade que é diferente. Não necessariamente é uma tragédia, né? Um caos, né? Eu acho que são esses elementos que o Instituto
tem, de alguma forma, tentado trazer para o debate, tentado trazer para a história, né? E isso é muito novo, se a gente for pensar. Nós temos 30 anos, né, de uma história milenar da cultura ocidental, nós temos 30 anos, no máximo, de falar de inclusão, né, de falar que as pessoas com deficiência podem sair à rua. Né? Esse final de semana, Portugal acabou de aprovar a lei de cotas de acesso ao trabalho. Né? E o Brasil já tem quase 30 anos que nós temos acesso à cota ao trabalho. E mesmo assim, no mercado formal de trabalho, só 0,80% do total dos trabalhadores brasileiros são pessoas com deficiência. Ou seja, é de entender que existe uma população inteira de pessoas que tem uma experiência de vida, tem uma forma de enxergar a vida e que isso pode ser compartilhado, pode ser vivenciado, sem trazer à baila, sem trazer esses mecanismos que são costumeiramente associados, que é da tragédia, né? Da perda de sentido de vida, do enclausulamento, né? Do asilamento. E da rotulagem, como o doutor falou, né? Exatamente. A gente precisa sair. É uma experiência, é um acesso à diferença, é um acesso a um outro, né? Que está colocado nas nossas vidas. Eu acho que é esse que é uma questão que está colocada nesses últimos 30 anos, que faz uma diferença em relação àquilo que a gente viveu historicamente. Quanto tempo tem a PAI? A PAI tem 63 anos que existe o movimento das APAIs. A primeira APAI foi fundada no Rio de Janeiro, 1956. Aí, Maria, a gente pegando a fala aqui do Carlos, a gente pensa assim, junto com a do doutor. Deficiência atípica, soa mal pela experiência de vida, porque isso não é tão atípico assim. Aí ele vem sobre uma questão de lei de cotas, que aqui já existe há 30 anos, Portugal aprovou recentemente. A gente viu aí recentemente um portador, um síndrome de Down, que tirou a sua habilitação. Isso é incrível, isso é lindo. O trabalho das APAIs também, nesse contexto, e hoje, dentro do que se diz a respeito dessa bandeira que nós estamos levantando aqui hoje, que é de lutar contra o preconceito, aí a gente fala de inclusão escolar. Porque, por exemplo, tem muitos pais que vão, não, eu quero que meu filho esteja na escola regular. Aí outros vão pensar, não, preciso de uma escola especializada. Qual o balizador, então, para lidar com o preconceito e saber dar esse tratamento, o pai entender o tratamento a ser dado para o seu filho? Olha, eu também sou mãe de um rapaz com deficiência, né? Ele tem deficiência múltipla, ele é cadeirante e é deficiente intelectual, está com 35 anos. E eu entendo... Quantos anos? 35 anos. Eu entendo que no nosso país a legislação ela é perfeita, né, quanto à garantia dos direitos da pessoa com deficiência, tanto no que diz respeito ao trabalho, quanto à permanência na escola, né, o ingresso e permanência na escola. É uma legislação perfeita. No entanto, a gente ainda esbarra muito, né, com a situação do preconceito. E eu acho que nós, familiares, nós temos um papel fundamental nisso, né, para modificar isso. Eu entendo dessa maneira. Porque, primeiro, eu até concordo com o doutor Mauro, que eu acho que as famílias, elas têm, de fato, um processo que ela vive e ela tem que chegar nesse momento de achar que ela pode modificar aquela situação de preconceito. Ela sofre quando o filho nasce, ela está esperando... Começa a derrubar o preconceito já dentro da família, então. Sim, eu acho que a família ela precisa superar, né, esse sofrimento, né, uma tragédia, como se fosse uma tragédia, que na verdade não é uma tragédia, né? Mas ela passa por esse processo mesmo de achar que é uma tragédia, que ela é a pior pessoa do mundo, porque ela tem um filho com deficiência. E eu acho que é um processo que a gente vai evoluindo, precisa evoluir, né? Você precisa evoluir porque você tem que fazer isso ficar melhor. Inclusive, isso é o primeiro ponto, é o particular para depois caminhar para o social, né? Sim, porque se você não aceita seu filho e sai com ele para os espaços, você não modifica a atitude. Porque o maior preconceito que a gente
que eu percebo que existe é a acessibilidade mesmo atitudinal, de atitudes. As pessoas precisam modificar suas atitudes para superar isso. Né? E as pessoas com deficiência intelectual e o autismo, a gente sabe também, eles demonstram a deficiência de uma maneira, o seu comportamento é inadequado. Então, é uma característica da pessoa com deficiência intelectual, um comportamento inadequado, que a gente padronizou os comportamentos, né? E ele é diferente, ele manifesta diferente, ele se comunica diferente e isso impacta na pessoa de uma forma muito... Uma cultura totalmente Gostei muito da expressão do Carlos Wagner, ele falou, é uma experiência sensorial, isso é muito legal. Tem até uns depoimentos que eu queria que a gente conferisse, de alguns pais. Ali a gente continua falando. Vamos colocar na tela, por favor. Roda. Olá, eu sou o pastor Tiago. Eu sei que muitos aqui conhecem meu filho Judá, ele é especial, ele tem autismo. E sim, nós já passamos situações de preconceito e o principal local são locais públicos, como shopping, né, fila de cinema, fila de brinquedos. E meu filho, ele às vezes não tem aquela paciência de esperar, a gente tenta ensinar, né, só que acaba que pela multidão, pela quantidade de gente, pode acontecer uma crise, né, e as pessoas ficam com o nariz torto, olhando de cara feia, achando que a gente não sabe educar nosso filho, né, e não entende que não é bem assim, né, uma criança, às vezes, não está tendo birra, ela está tendo uma crise, né, e a maneira de contornar isso, normalmente, o que a gente faz? Quando vem a pessoa de perto, ele fala assim, olha só, ele é especial. Aí, normalmente, a pessoa depois fica assim, desculpa, não sabia. Pois é, se as pessoas fossem um pouco mais preocupadas em entender a realidade do outro e saber o que ele está passando, não avaliar a história toda pelo capítulozinho que ela está lendo naquele dia, naquele momento, né? Essa empatia, né, ela com certeza conseguiria mudar tudo isso. Então, é importante você se informar. A melhor maneira de você ajudar é se informando. Informação. Esse é o nosso papel aqui hoje, né? Eu acho que tem uma parte desse processo que é o de informar, saber o que existe, saber o que acontece, mas tem uma outra parte que é essa da convivência, né? Estar aberto. É o informar e o educar. Seria assim? É isso. No sentido de estar disposto a, né? Porque, por exemplo, se uma criança ela tem dificuldades de aprendizagem, por que é que ela não pode conviver com outras crianças que também têm outros processos de aprendizagem, né? A pedagogia já mostra isso para a gente há muito tempo, né? Que as crianças não aprendem do mesmo jeito, né? Ou seja, a gente precisa ter uma experiência de abertura para um outro, para alguma coisa que a gente não conhece, né? Que é necessário. Se informar é fundamental, é um dos elementos chaves. Mas essa abertura para o outro, essa abertura para a experiência que você não conhece, que não está descrita desde o início da sua vida, é fundamental. Eu acho que essa é a questão chave, né, para que a gente possa criar uma sociedade de fato inclusiva, né, porque inclusão existe, né, o que a gente precisa é realizar. É a ação. Pode falar, doutor? É o seguinte, o termo que vocês usaram aí, atípicas, assim, vamos dizer, não é muito comum dentro do contexto da área da saúde, da área médica, assim, odontológica, psicológica, não é muito comum. Então, assim, se a gente quer padrões, a gente poderia falar assim, deficiência física. Então, assim, o pessoal está esquecendo da física. Por que não fala muito na física? Porque as pessoas com deficiência física, e até com algumas malformações genéticas, elas têm alta empregabilidade e não têm dano intelectual. Ponto. Aí depois vem o auditivo. O auditivo, assim, ele precisa de uma boa escola. Uma boa escola, isso é fundamental para a vida, desde pequenininho, ser educado. Não adianta muito forçar o braille hoje, porque essa telecomunicação de hoje facilita demais a comunicação do surdo. Então, a surdez... Hein? Do braille para o deficiente visual. Não, assim, ele vai estudar o braille. O braille é a coisa mais importante. Porém, o braille está sendo um pouco abandonado, porque a alta tecnologia hoje dá um tanto de informações para a pessoa. Mas qual é o problema que tem problema da deficiência auditiva? É porque nós falamos com o corpo. Aí ele está lá de costas, ele não está escutando. Aí você faz um movimento lá, ele acha que você está falando dele. Aí então ele entra nos empregos, assim, alta concentração, entra nos empregos, etc.,
mas ele tem essa situação traumática de que a pessoa está falando dele, ele briga em tudo que é lugar, entendeu? Aí, e outra coisa, o deficiente auditivo, ele não gosta de ser chamado de deficiente. Ele acha que ele é diferente, ele não acha que ele é deficiente, mas ele é deficiente. Aí depois vem o visual. É o mais marginalizado dentro do contexto, é o visual, e cuja educação é mais complexa, entendeu? É mais complexa. Aí depois vem as deficiências múltiplas. Múltiplas, como ela tinha falado, assim, quando você tem mais de uma ao mesmo tempo. Sim. Então, um menino, por exemplo, meu filho que tem lá um tanto de coisa, é deficiência múltipla. Um menino que tem autismo, raramente ele vai... Um menino com Down mesmo, às vezes tem Down misturado com autismo. O que é o problema do autismo? O autismo é... Você vai identificar por causa da estereotipia. O que seria a estereotipia? Aqueles movimentos, flutter, movimento para lá e para cá, aquele movimento, 1, 2, com o corpo, às vezes com os olhos, às vezes com a cabeça, às vezes com o braço. Assim, na escola, que o meu colega aqui falou aqui, Nossa Senhora da Assunção, porque eu trabalhei lá 10 anos, na época da Dona Isera Assunção, aí o que acontece? Lá tinha, na ocasião, hoje eu não sei, mais de 20 e tantos tipos diferentes de pessoas com autismo, com estereotipias as mais diferentes possíveis, entendeu? Então, no exercício da profissão, você pode ensinar, você pode querer ensinar, etc., mas você aprende, certo? Todo momento, é uma via dupla. Sim, né? Sim. Aí depois, o termo correto, deficiência mental, não, ela falou o termo certo hoje. Hoje, internacionalmente, é ID, né? Intellectual Disease. Né? Então, o termo correto seria, então, para a gente falar, seria... Agora, pera, só falta uma coisa para eu fechar aqui. Claro. Aí falando em preconceito. O preconceito existe. Por exemplo, tem um menino que ele tem deficiência física, não tem mental, mas ele anda assim, cambaleando para lá e para cá, aí todo mundo, fulano, grita com ele. Ele fala assim, eu não sou surdo, mas é que ele leva meia hora para falar que ele não é surdo, porque ele tem dificuldade na fala. Entendeu, mais ou menos? Então, sim. O preconceito existe. O cara mancou, o cara tem um pé menorzinho, aí faltou um braço, aí o olho é virado para lá, aí faltou não sei o que lá, tem um narizinho. As pessoas são agredidas. E isso, às vezes, começa na infância. Porque as crianças, elas enxergam diferente da gente. Elas enxergam a pessoa até sem roupa, enxergam, assim, com uma claridade muito grande, aí que tem que ir o problema da educação. Então, na realidade, por que nós temos que discutir o processo da deficiência? Que nós aprendemos uns com os outros. Nós somos todos irmãos. Aqui, por exemplo, uma satisfação muito grande estar empatia, aqui com mais 2 pessoas que vivem o mesmo problema que eu vivo. Então, nós somos irmãos na deficiência, no enfrentamento. E nós estamos aqui para poder ajudar a abrir o caminho para as pessoas. A gente quer agradecer imensamente vocês. Sensacional. E o pessoal também que está assistindo, às vezes quer mais informações, vocês podem também estar entrando em contato. Está indo aí também nas APAES, procurando, indo também ali no Instituto Esther Assunção, para poder saber mais, né? Entender mais e conviver mais ali, para poder estar melhor adaptado e evitar aí, né, às vezes, a discriminação por falta de conhecimento. E até para ajudar também, né? Verdade. Para ajudar. Você é um profissional, todos ali necessitam, né? Todas essas áreas necessitam aí dos profissionais ali para essa ajuda também, nas mais diversas áreas aí. É isso, Carol? Muito obrigada. Deus abençoe Obrigado. grandemente vocês. Nós que temos que agradecer. Não, nós é que agradecemos. É aquela história, o senhor falou lá que o deficiente que é o professor. Então, vocês é que nos ensinam, vocês é que nos amadurecem, a experiência de vocês nos enriquece e também nos abre aí a visão. Então, quem agradece somos nós. Muito obrigado. Deus grandemente. Deus abençoe vocês e toda a família. Amém. Vamos para um rápido intervalo? Rapidinho. Porque nós vamos entender sobre roupas dos homens no período do verão. Isso, para ficar elegante, bonito. É nóis, aí deixa comigo. Isso aí, rapidinho. Salve, salve, meu Brasil! Estamos aqui de volta com o nosso Super de Tudo Um Pouco e com o assunto aí agora para os colegas de classe, os homens com H maiúsculo, a turma aí masculina, os nossos ogros sexuais, não é isso? Pessoal, nós sabemos que em alguns ambientes de trabalho, o estilo, né, formal ali, o terno, a gravata, né, são exigências para muitos daqueles que ali estão. E para aguentar nesse calor, como faz? Então, o jeito, às vezes abrir mão não pode, então o jeito é fazer escolhas
inteligentes. Então, para dar dicas a respeito dessas roupas adequadas para se adequar aí, temperatura e a formalidade do ambiente, né, que nós convidamos aqui o supervisor de vendas, Leandro Tadeu, para nos dar as dicas sobre como manter a formalidade adaptando-se aí à temperatura. Leandro, muito Bom prazer. dia, Como vai? prazer, Tudo bem? O prazer é meu. Que honra tê-lo aqui conosco no nosso De Tudo Um Pouco. Vou tomar a liberdade de sentar um pouquinho mais assim de lá para conversar com você. Leandro, nós estamos aí no Brasil, a gente está vendo aí capitais aí, Rio de Janeiro, 35 graus, às vezes com temperatura, sensação térmica de 40 ou até mais, e assim em várias capitais especialmente. E Belo Horizonte também não é diferente, apesar de que hoje o céu está encoberto. Estamos aqui em BH com uma temperatura agora de 24 graus, a gente pode chegar numa máxima aí até 28 graus, né? Você tem imagem aí da nossa linda BH. Espera aí, eu tenho que usar o terno, eu tenho que ser mais formal, mas eu não posso abrir mão. Alguns lugares até eles prescindiram ali do paletó. Às vezes é possível, em outros não. Como fazer? Ô Sérgio, é o seguinte, né? Realmente nós estamos vindo numa alta aí na temperatura, né? E tem alguns lugares que não abrem mão de jeito nenhum. Sim. Mas para isso nós temos peças que adaptam a esse calor, né? Nós temos hoje um blazer que é feito de 97% de algodão, né? Que deixa a temperatura mais amena, né? Esse blazer também, hoje ele é chamado de desestruturado, né? Por causa, ele não tem um forro, exatamente para dar esse conforto e dar essa tranquilidade, ele tem esse nome também. Né? Isso, é o nosso blazer desestruturado, né? Ele veio mais leve, né? Justamente para deixar o cliente mais satisfeito, né? O profissional mais à vontade e não sentir tanto a alta na temperatura. E não perde a formalidade por causa da própria peça em si. Isso, né? Isso mesmo. O blazer ele deixa um esporte fino e, se usado com gravata, ele está vestido de social. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E nós temos então aqui, para exemplificar aqui, o nosso querido Renato modelando para a gente, um rapaz bonito, elegante ali e tudo, né? E ele está mostrando exatamente isso. Aquele ali, ele está vestindo um blazer desestruturado, né? Isso. Que é sem o forro, traz um conforto, o caimento, tem esse corte que dá esse perfil mais, vamos até assim dizer, mais jovial, verdade, mas sem perder aquela elegância, né? Elegância, aquele padrão. E é bom a gente falar também, Sérgio, da camisa, né? Da camisaria dele também, que está vestindo ali, que ajuda muito. É uma camisa de poliamida, né, com algodão, né? Que deixa bem confortável também. E é um tecido mais fresquinho, assim, né? Bem mais fresco, tá? Tem uma absorção do suor incrível e deixa mais leve o conjunto completo, né? E até ali, por exemplo, na colocação ali, por exemplo, das cores, até a calça sendo um tom mais claro, isso já ajuda. Isso, também, Sérgio. Né? Eu ia falar justamente nisso. Nesse verão, né, com essa alta temperatura, é bom a gente arriscar nos tons mais claros mesmo, né? Ali, no caso, o azul sobre o azul também. E a calça mais clara, na cor creme, também com uma porcentagem de elastano também, para ficar mais confortável na hora de vestir. E um look desse, por exemplo, para o homem, aí, um conjunto como esse aí mostrado aí, com esse blazer, ele tem a sua funcionalidade também, tanto para o dia como para a noite também, os compromissos ali que se fazem necessários, né, Léo? Perfeito, é isso mesmo, a observação é bem essa mesmo. A gente poder usar... Essa versatilidade, isso, né? Eu acho que a gente poderia falar isso aí. A gente poder sair com um look desse para um trabalho de dia e, eventualmente, num evento à noite, né? Numa reunião à noite. Muito bom. Então, agora... E quando se exige ali, por exemplo, para o trabalho, dentro da formalidade, nós vimos ali o Renato, e você falou, ali cabe uma gravata também, ainda que não seja tão somente o padrão de uma só cor? Com certeza, ali... Por exemplo, igual aqui, você está com um terno azul, tá como um blazer aberto, sem a gravata. Colocando a gravata, cabe também, assim como naquele... exemplo do Renato lá anterior? Com certeza, cabe ali, ele pode arriscar em vários tons de gravata, mesmo porque... Preferencialmente lisas, ali naquele caso. Sim, naquele caso ali a gente pede que seja liso para não misturar muito tons de cores num look só, né?
Então aí ele pode ser bem versátil também na cor da gravata ali. E tá? ali vai puxando, porque ali deu um sobretom ali da camisa, um azul claro com o azul escuro do blazer. Então alguma coisa que vá nesse segmento ali, que conjugue bem com Isso aí, ele pode brincar bem com as cores ali que vai ficar legal. Muito bom. E agora, quando a gente fala ainda daquela formalidade mais formal, desculpa aqui a redundância, mas só para brincar, para acentuar o que a gente quer falar, tem os ambientes que esses, de fato, aí eles não abrem mão, não prescindem aí do paletó e da gravata e precisa de ter esse tom mais austero, mais sério, mais formal. E aqui agora, sendo mostrado ali pelo nosso querido Breno Inácio ali, com o terno, já o costume completo ali. Isso, né? Sérgio. Tem ambientes que não abrem mão mesmo, né? Do passeio completo mesmo, né? Que é o terno. Mas para isso também nós temos solução, né? Hoje nós temos o nosso terno de poliviscose, que é um terno mais leve, atemporal, né? E atemporal também, né? Muito. Isso, é um terno bem levinho, né? Um corte inglês também, tudo. mais despojado. E lembrando, né? Nos tons mais claros. Né? Quando tem um tom mais claro, fica mais à Até vontade. porque a gente está falando do calor e a gente pensa do calor é o sol rachando, dia. Mas, por exemplo, ali é um cinza que cabe bem para o dia e para a noite também, Isso. naturalmente. Tomei muito cuidado na hora de escolher esse terno nessa cor mais clara, né, no cinza, devidamente para isso. Fica bem formal para a área de trabalho também, né, Sérgio? Durante o dia, né, no calorão. E à noite também ele estaria vestido para ir numa festa, numa formatura, num evento. Casamento. Num casamento, tá? Você nunca teve tão bonito assim, nem no dia do seu casamento, né, Breno? Elegante, o Olha Breno. só, elegante, né? Muito bom. Agora, quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de conjugação aí que a gente pode ter aí para manter a formalidade, mas ali vivendo até essa realidade, por exemplo, o tipo de corte. Você falou do terno, um corte inglês. Hoje tem ali, trabalha-se muito aquele slim e tudo. Aí é questão também da modernidade, isso também é muito legal, né? Ô Sérgio, isso aí é tendência, né? E nós temos que acompanhar a tendência para ficar na moda, né? Então, quando eu falo do corte italiano, é aquele terno mais ajustado, né? Mais slim, com abertura atrás, com duas aberturas atrás. Mas hoje também é muito comum se falar no terno skinner. O skinner ele ainda é mais justo ainda do que o slim. Né? Que é aquela que a calça isso, desce bem justinha, bem colado. O paletó até parece que é um número a menos do camarada. Parece que trava, né? Com assim. certa postura mesmo. Mas é isso aí, é tendência. Mas é ao que se propõe. É o que se propõe, né? Então... E também não é para todo mundo também. Tem isso, né? Tem muito isso. Sustentar aquele tipo de traje. Né? Tá. E temos também os tradicionais, né? Que também hoje não procura fugir muito do slim. Mesmo hoje os ternos tradicionais, eles vêm com um corte mais ajustado ao corpo, né? Então tem aquele rapaz que é mais convencional, gosta da roupa mais larga, então ele está tendo que se adaptar, pois não está nem encontrando não. Tá? E isso também não difere para a moda social como da moda formal. Não, de forma alguma. Segue a mesma linha ali, paralelos. Isso ali, aí é mais a personalidade mesmo, de cada um, né? De cada pessoa, é individual, mas nós tentamos deixar no estilo e na moda, né? E quando a gente fala também, Leandro, deixa eu te perguntar aqui, porque tem uns caras aí que ousam, né? Onde se coloca, por exemplo, um blazer, onde a sua textura ela é mais até floral, tem mais alguns trabalhos assim. Isso fica restrito à moda social? Nossa, foi muito interessante você tocar nesse assunto que eu Tá vendo? Eu sou feio. Ô, gente, tá vendo? Eu sou feio, mas tô na moda, tá gente. Vendo? Tá entendendo. Eu sou feio, eu sou o cara. Não, Renatão. Ali com o Breno ali, eu usei uma camisa estampada por baixo, embora pareça ser toda branca, lisa. Será mas que tem condição de tentar pegar ali, fechar ali um pouquinho só pra ver? Então, isso aí foi interessante. Abre só um lado assim do paletó. Isso aí, ó. Dá pra ver, tá aí, vendo? Ó. Legal. Então, isso aí que deixa o traje mais moderno, mais jovem. E o que você falou, né? Perguntou. Então, não tem problema nenhum. Ele pode estar formal, vestindo uma camisa mais estampada por baixo, desde que seja bem discreto. Fica legal.
E agora, Leandro, para a gente estar encerrando aqui, dando rumos finais à nossa boa prosa, para cuidar aí, porque tem uns caras que se vestem aí, os caras estão parecendo que estão um saco de batata aí amarrado pelo meio, é complicado, não é? O que não pode fazer, que hoje é um erro comum que você observa e que você vai dar dica agora para o senhor, até para a senhora que está nos assistindo lá agora, para ela ajudar o maridão, ajudar a moça lá, vai ajudar o namorado, a esposa vai ajudar o maridão, vai ajudar até os filhos. Para elas falarem assim, ó, não faz isso. Gente, é uma gafe completamente usar camisa listrada com gravata listrada. Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. Né? É inadmissível você pegar uma camisa toda listrada ou uma xadrez. A sua camisa tem uma certa estampa aí nela, tem esses detalhes aí. A gravata aí tem que ser lisa, mas ela comporta a gravata. Comporta a gravata, desde que seja lisa. Desde que seja lisa. Bem discreta, para também não fugir, né, da característica formal, né? Então, senão vai ficar muito colorida, muita cor, e isso também não é interessante. E para uma última pergunta, a gente olha ali, por exemplo, no traje do Breno, que está, né, mais formal, e ainda que do Renato também bem suave, a questão das camisas, cores. Ainda que a gente tenha esses tecidos mais tecnológicos, mais com uma tecnologia muito bacana aí, que nos dá esse conforto e até não são tão quentes, cores, preto, verde escuro, azul marinho e tudo. Tem alguma regra para isso? Ou se você está bem, pode vestir? Olha, a sociedade prega que para usar os tons mais claros em épocas mais quentes, né? Mas eu ainda prezo muito o conforto, igual você falou. A gente aconselha, assim, todos ao vestir um look de passeio completo ou de blazer com um esporte fino, que se use em altas temperaturas cores mais claras. Mas isso eu acho que vai da personalidade de cada um. Por exemplo, mas se for à noite, aí tá com uma camisa cabe bacana, uma camisa azul marinho, né? Azul marinho, ou até um preto, talvez, né? Perfeito. Conjugando ali com o blazer, tá tudo certinho. Sem problemas. Mais vale um gosto aí estar bem com você mesmo, né? O que não pode é a camisa listrada com gravata listrada, isso aí da BO. Outra coisa. Por favor. Cinto preto com sapato marrom. Também não fica legal. Deixa eu ver ali. Não, ali tá bem, no jeito. Tá bem, tá tudo certo. Então tá certo. Gente, eu conversei aqui agora com o nosso Leandro Tadeu, que é supervisor de vendas, e ele veio aqui nos dar essas dicas aí. Porque os homens estão sofrendo aí nesse calor. Por quê? Por exemplo, para a mulher pode colocar o vestido, é mais solto, mais leve, uma saia que é mais tranquila. É mais fácil neste contexto. E os homens, por causa ali do rigor, do terno, da gravata, dá para usar essa formalidade, adequando-se aí à temperatura. Quem nos deu essas dicas, o Leandro Tadeu aqui, que é supervisor de vendas. Leandrão. Certo, muito obrigado, viu? Foi um forte abraço. Quero agradecer os nossos modelos ali, assim, os caras bonitos, gente boa, garbosos, elegantes ali, Renato e o nosso Brenão. Obrigado, viu? Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.